Então, eu adoro essa música de entrada. Parece que eu sou o Pablo Escobar. Boa tarde, boa noite, bom dia a todos. A gente está começando mais um podcast Terras Americanas. Meu nome é Guilherme Monteiro, eu sou mestrando em História pela Unirio. Dessa vez eu lembrei de me apresentar logo no início. E a gente está aqui hoje com o professor Fábio. Professor Fábio, por favor, dê seu oi a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Saudações aqui da Lapa Paulistana. E vocês já viram que é mais um paulista aqui, né? Vocês sabem que essa paulistocentria aí é culpa de uma pessoa específica. Daqui a pouco os paulistas vão dominar tudo, Guilherme. Guilherme, deixa eu esclarecer as minhas raízes baianas. Você sabe que nós temos uma população migrantes internos, então faço questão de registrar minhas raízes baianas até os 5 anos de idade. Segundo a minha mãe, nunca tinha botado um sapato no pé. Quando me botaram um sapato, chorei adoidado, né? Então, sofrendo aqui no frio da Lapa Paulistana nesse momento, mas sempre com o sangue baiano nas veias. Registrado. Então, queria dar aí o oi para o nosso professor Vanderlei, né? O nosso dicionário dos conceitos históricos aqui, que está sempre explicando para o grande público, né? Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada. Vai, Corinthians, Fábio. Né? Um prazer enorme conversar com o professor Fábio Luiz Barbosa. Eu sou paulista, só que eu sou lá de dentro, né? Eu sou lá de Presidente Prudente. Aí as minhas raízes são mais complicadas, né? São Nor-Paraná, né? Porque lá na minha terra a gente não fala as sílabas do meio, não é assim, norte do Paraná, separadinho, né? E Mato Grosso do Sul, né? Então, raízes são... E vim parar aqui no Rio com 11 anos de idade, mas conservo as raízes, né? Com muito carinho. É o Brasil profundo aqui. E, por último, estamos aqui com ele, nosso graduando em História pela Unirio, chileno fake, Thiago. Chileno fake é nova, hein? Muito prazer, pessoal. Mais uma vez aí, vamos gravar. É isso, gente. Então, queria fazer aquela primeira pergunta clássica, né? Por favor, professor Fábio, se apresente aí para todos, fala um pouco sobre a sua carreira aí, para todo mundo poder te conhecer um pouco melhor. Tá ótimo, Guilherme. Bom, eu sou historiador de formação, mas eu não entrei na graduação de História cedo. Quando eu concluí vamos dizer, a escola, né, minha primeira faculdade que eu prestei foi Administração de Empresas, mas eu fiquei pouco tempo na administração. Tive experiências de trabalho nesse campo que logo me confrontaram com a disjuntiva entre uma vida, digamos assim, subordinada à valorização do valor ou repensar. E aí, então, com 20 e poucos anos, eu passei... fui repensa, comprei uma passagem de ida para a Europa, que eu nunca tinha saído daqui da América, acabei ficando 3 anos e meio fora, entre a Europa, logo achei pouco interessante em relação a outras partes do mundo. Em resumo, passei 3 anos viajando a maior parte do tempo de bicicleta entre o Oriente Médio, a Ásia e o norte e nordeste da África, né? E quando voltei, a administração de empresas que eu tinha prestado um pouco naquela ideia de quem não tem ideia do que é fazer da vida e fala, bom, administração de empresa dá para qualquer coisa, né? Claro, imaginando que qualquer coisa, todas as coisas são empresas, né? Então, voltei, vamos dizer, determinado a trabalhar com educação popular, e aí fui trabalhar na Zona Leste de São Paulo, com movimentos de moradia, numa área chamada Jardim Pantanal. Trabalhei vários anos lá, me aproximei da teologia da libertação, conheci Frei Beto, enfim, fui fazendo vamos dizer, o meu processo de formação crítica, podemos dizer assim,
E foi no bojo desse processo que eu fui prestar História, então, quando eu já tinha quase 30 anos, né? De modo que eu tenho, digamos assim, a minha formação acadêmica ela é relativamente tardia, né? Mas uma vez cursando História, eu fiz na Universidade de São Paulo, eu já tinha clareza do campo que mais que eu queria me dedicar, porque eu via um sentido político nisso, né? Então, trabalhar com História da América Latina foi uma escolha política que acho que, digamos que caiu essa ficha, ou essa paixão para mim, em contato com Cuba e com a Revolução Cubana, né? Acho que muitos brasileiros que vão a Cuba chegam no aeroporto José Martí sem nunca ter ouvido falar, esperando então encontrar estátuas, sei lá, de Marx, Lenin, né? E na realidade a gente vai descobrindo, vamos dizer, as raízes latino-americanistas e, enfim, em contato com o pensamento do José Martí, com a realidade da Revolução Cubana, que, pela própria característica, né, uma ilha então, pela limitação dos seus recursos naturais, da dimensão do país, a condição insular, sempre viu na integração latino-americana uma questão, não diria nem estratégica, uma questão de sobrevivência, né? E então, vamos dizer, a partir de uma relação de respeito, de aprendizagem e de apoio, né, de simpatia com a Revolução Cubana, fui despertando. Na verdade, a reflexão que eu fazia era um pouco assim: bom, como é que é a melhor forma que você falava assim, solidariedade a Cuba, né? Ainda se fala, né? Aí a melhor forma de ser solidário a Cuba seria trabalhar, vamos dizer, para que outros países tenham caminhos soberanos, né? Andem com as próprias pernas mas que nesse andar com as próprias pernas também você tem esse sentido que é muito sensível em Cuba, né, de que o destino dos nossos países, somos países irmãos porque, digamos assim, nascemos se quiserem, de um estupro ou enfim, de uma violência comum que foi a violência colonial, né? E então isso para dizer que uma vez cursando História, sempre tive essa orientação de interesse, já tinha claro que queria ir para a área de América Latina, mas também me procurei ter uma formação, digamos assim, mais geral, não só por conta, acho que muita gente que vai para as ciências humanas tem interesse, vamos dizer, no meu caso, né, pela humanidade de forma geral, né? Então, mas aí então a minha trajetória acadêmica ela foi toda, digamos assim, concentrada, no sentido de que eu fiz a graduação em 4 anos, o mestrado se converteu num doutorado direto, né? E daí eu passei vamos dizer, a atuar, vamos dizer, como um professor na área de América Latina. Meu primeiro lugar que eu dei aula foi, assim, sistematicamente, foi na UNILA, a Universidade Federal da Integração Latino-Americana, né? Não sei se vocês devem conhecer esse projeto, é uma universidade em Foz do Iguaçu, uma universidade criada nos anos petistas, né, no governo petista, que tem essa proposta de ter alunos e professores de diversos países, é uma universidade bilíngue, né? Então, uma proposta encantadora, mas eu fui dar aula lá não como professor de América Latina, mas como o que eles chamavam era eurocentrismo, né? Uma coisa como mundo não europeu, que tinha a ver com essa bagagem que eu também sempre cultivei de um interesse por outros continentes, o que está acontecendo também fora da América Latina, né? E aí, enquanto eu estava lá como professor, era visitante, né, uma situação temporária, aí eu ingressei na Unifesp, onde eu estou, então, desde 2013, com muita satisfação, atuando no curso de Relações Internacionais, né?
Então, acho que essa é um pouco, vamos dizer, a trajetória, talvez só acrescentar que, em função desse percurso, meu envolvimento com a academia, ele sempre foi, e eu espero que será, pautado por uma preocupação militante, né? De conhecer, vamos dizer, como dizia o José Martí, conhecer é resolver, né? Então, entender os problemas na intenção de superá-los, né? De resolver esses problemas, né? Essa digamos, é a minha perspectiva, não só de relação orgânica com o continente, com os problemas do continente, mas o espírito com o qual eu vivo o meu vínculo com a academia. É só uma observação, antes de fazer a pergunta, Foz do Iguaçu se localiza na divisa do Paraná com o Paraguai e a Argentina. Eu estou observando isso porque, assim, para nós que somos lá de São Paulo, o Paraná é quase que uma extensão do nosso estado, né? Então tem esse aspecto. Mas eu queria aproveitar, Fábio, antes do Guilherme seguir, te perguntar uma coisa. Você me pontua para nós que, digamos assim, o teu foco com a América Latina é a Revolução Cubana, que Cuba é a história da Revolução Cubana. Eu fui lá com você, inclusive, né? Agora, eu queria pontuar uma coisa para você. Tudo bem, claro que Cuba tem logros, como eles diriam, bastante importantes. Agora, teve uma coisa que me espantou muito, e eu vou te fazer uma pergunta meio provocativa. Lembra que em 2016, quando a gente estava lá, né, alguém perguntou para a dirigente da Federação de Estudantes Universitários como eles lidavam com opositores. E ela respondeu, assim, sem pestanejar, o seguinte: bom, os opositores que subam a Serra Maestra e façam como nós fizemos com Fulgêncio Batista. Como você analisa esta fala dela? É uma fala de uma jovem muito comovida porque Fidel Castro tinha falecido naqueles dias? Isso, de alguma forma, reflete setores do regime? Como você avalia esta fala? Vanderlei, eu avalio como uma fala antiga, a começar porque o que seria uma Serra Maestra no mundo dos drones, né? Então, a gente sabe que no processo cubano, né, é um processo muito dinâmico, ao contrário do que muita gente pode imaginar. Eu acho que isso também é a nossa experiência lá, né, conversando com muita gente do regime, muita gente com diferentes visões em relação ao regime, mostra que a visão de Cuba como, vamos dizer, uma sociedade totalitária, que controla, que não tem liberdade de expressão e assim por diante, ela não se sustenta, né? Embora o que a gente também testemunhou é que há dois consensos importantes que os cubanos discordam de tudo. Em primeiro lugar, os cubanos, no geral, têm uma formação educacional e política que é singular, eu diria, no mundo. Deve ser o único país em que o nível cultural e político daqueles que recebem os turistas é mais alto do que os turistas, né, que frequentam a ilha, né? Agora, mas você tem... desculpa, eu perdi um pouquinho Não, você falou de dois consensos que você observa. Sim, dois consensos, que são, primeiro, preservar as conquistas sociais da Revolução, que é a universalização de direitos sociais de qualidade, e a segunda é a soberania, né? Então, o dissenso que se vê, que se percebe, que se respira em Cuba, é um dissenso majoritariamente dentro desse campo. Claro que tem posições extremadas, seja de um lado a outro, seja aqueles que acham que o que está acontecendo
enfim, que é uma traição da mudança, etc., e outros que acham que você tem que ter uma restauração capitalista, digamos assim, tout court, como eles dizem em francês, né, sem meio termo, né, mas, no geral, a posição dominante é essa, né, como é a discordância, como é que são diferentes caminhos para você, vamos dizer, mudar, né, mas preservando essas duas conquistas. E essas duas conquistas, Vanderlei, elas singularizam Cuba de novo, eu acho que no planeta, certamente na América Latina. Você sabe, quando eu faço, nos cursos que eu faço com os meus alunos, né, uma das primeiras coisas que chama a atenção de quem vai estudar América Latina é que parece uma relativa sincronia entre os processos políticos, né? Então você tem a colônia, todo mundo é colônia, depois você tem a independência, todo mundo fica independente mais ou menos no mesmo período, aí você tem aquele espécie de marasmo, aí os países engatam como exportadores primários na mundialização, né, no capital monopolista no final do século XIX, aí você tem industrialização substitutiva de importações, Guerra Fria, as ditaduras, crise dos anos 80, neoliberalismo, e até a onda, parece tudo mais ou menos junto, né? Aí, eu costumo falar assim para os meus estudantes, vocês estão observando isso? Pois isso é como você vê concretizado na história a noção de dependência, ou, se quiser, olhando pelo outro lado, a atualidade da noção de imperialismo, né? Então, e aí eu falo assim, aí a prova dos 9 é o seguinte, vejam a história de Cuba desde 59 para cá. É uma trajetória não menos sofrida, não com menos desafios, mas ela destoa, né, essa sequência, né? Então, eles não vivem os problemas análogos aos países latino-americanos dos anos 80, nos anos 90, e onda progressista, não faz sentido falar em onda progressista em Cuba, por exemplo, né? Mas Cuba já, só um pouquinho, mas Cuba já destoava, inclusive, no século XIX, quer dizer, a elite cubana enjeitou a independência, no momento que todo mundo estava fazendo independência, a elite cubana disse, não, a gente vai ficar com a Espanha porque nós vamos vender açúcar para eles. Pois é, mas isso é muito interessante, né, Vanderlei? Se a gente pensar qual é a raiz disso, onde está? Está na extraordinária Revolução Haitiana. A Revolução Haitiana, né? A guerra extraordinária, ocultada, silenciada pela história universal, até o Hobsbawm, na era das revoluções, tem 2 linhas, não é, para a Revolução Haitiana, né? Então, esse extraordinário feito varre do mapa da época a principal produtora de açúcar e café do mundo. Então, o que acontece com a elite cubana? A crise, o que do ponto de vista dos negócios é uma crise no Haiti, né, em Saint-Domingue, né, é uma oportunidade para aquela ilha vizinha. E aí, então... E eles diziam isso, como é? Arango, né, Francisco Arango, ele dizia, não, vamos aproveitar da desgraça dos outros. Aconteceu, maravilha. Exato. Então, aí eles fazem, como diz o Halperin Dong, eles refazem o laço colonial, né? Então, renegociam os termos com a metrópole espanhola, e é aí, então, Cuba também tem uma floração tardia da plantation e, portanto, também do trabalho escravizado, né? Vamos dizer, a grande proporção de africanos escravizados que chega a Cuba entre o final do século XVIII e o século XIX, uma floração tardia, né, da plantation. Então, é curioso também de observar que a outra ilha que tem esse movimento, são as duas possessões espanholas que não ficam independentes no começo do XIX, é Cuba e outra é Porto Rico, né? E ambas também lutam as suas guerras de independência no final do século XIX. Ambos processos são frustrados pela intervenção dos Estados Unidos, né, que transforma o que era a Guerra da Independência cubana, eles dizem lá que estoura, a pretexto, né, estoura um navio encoraçado Maine, em 1898, ali
no porto de Havana. Os estadunidenses, então, a pretexto de que as vidas estadunidenses estão em perigo, eles invadem a ilha, né? E, portanto, dessa forma, aborta-se o processo de independência cubana e também de Porto Rico. Mas o que é interessante, o que eu estou querendo dizer? É que, então, são trajetórias que são, de alguma forma, comparáveis, mas veja o que é Porto Rico e veja o que é Cuba. Eu acho que isso nos ajuda a dar uma medida do caráter extraordinário da Revolução Cubana. E eu estou usando extraordinário, esse termo, no sentido, vamos dizer, literal da palavra, de algo fora do comum, né? Então, não estou aqui fazendo um julgamento de valor, embora a essas alturas vocês já perceberam qual é a minha apreciação sobre esse processo, né? Mas mesmo quem não simpatize, é obrigado a reconhecer que é absolutamente fora do comum, né? É uma revolução desse porte, com essa radicalidade que, aliás, você sabe, não é? Uma revolução que não começa como uma revolução socialista ou comunista, mas é basicamente uma revolução contra o subdesenvolvimento, né? Só que à medida que os Estados Unidos vão pressionando, né, a ideia deles é que fariam que nem a Bolívia, que você também conhece, 52, né, tem a Revolução Boliviana, e como é que a Bolívia era basicamente um exportador de estanho, eles vão fazendo quebra-dedos. Vocês já jogavam quebra-dedos aí no Rio? Que pega assim a mãozinha, vai apertando a mão, você vai apertando a mão do outro, tentando dobrar a mão do outro até o outro ajoelhar. Quem ajoelhar primeiro perde. Então, os Estados Unidos, eles vão fazendo a pessoa, querendo fazer, então fizeram a Bolívia ajoelhar por como? Pela economia, né? Então, não vamos refinar o estanho, vamos boicotar. E aí, a Bolívia rapidinho entra vamos dizer, entra nos eixos, né? Até porque, como disse o Paz Extensoro, que era o presidente da Bolívia agora, a Bolívia não pode repetir, não podemos repetir o destino iraniano. O iraniano do Mossadegh, que tinha nacionalizado o petróleo, né? Esse foi o primeiro golpe de Estado armado pela CIA. Eu não estou falando coisa secreta, é uma coisa que está na biografia do Kermit Roosevelt, né, sobrinho do presidente Roosevelt, que foi quem articulou esse golpe, e ele conta com muito orgulho nesse livro. Então, evitar o destino iraniano queria dizer evitar um golpe de Estado, como o que aconteceu no Irã, e que recolocou a dinastia, né, do Shah Reza Pahlavi, que ficou lá até 79, né? Então, deu certo no Irã, deu certo, no Irã foi outro caminho, mas deu certo na Bolívia, vamos fazer em Cuba, né? Então, vão fazendo quebra-dedos. E o que é fazer o quebra-dedos? Vão dizer, olha, não vamos mais, vamos cortar a sua cota do açúcar, né? Que era basicamente a exportação, era a seiva, o sangue da economia cubana, né? Só como é que o regime responde? Como é que a revolução responde? Como disse o Fidel, vocês vão cortar a nossa cota libra por libra, nós vamos nacionalizar as suas usinas uma por uma, né? Aí falam, então, não vamos refinar petróleo, então que as refinarias eram, né, de capital estadunidense, não vão mais refinar. Cuba, vocês sabem, é uma ilha que não tem recurso natural, não tem rio para fazer hidrelétrica, rio com queda d'água, quero dizer, né? Não tem petróleo, depende as fontes de energia vêm de fora. Então, você corta o petróleo e fala que não vai refinar, Cuba vai ficar no escuro. O que a Revolução faz? Nacionaliza, né, as refinarias de petróleo. Em resumo, os Estados Unidos foi trucando, eles foram dobrando, né? Então, essa que é a singularidade da Revolução Cubana, até que isso desemboca na invasão da Baía dos Porcos, que acabou de fazer 50 anos, né? E aí, 50 não, desculpa, 61, 60. E daí, enfim, e é nesse processo que, às vésperas da invasão da Baía dos Porcos, que tem aquele famoso discurso do Fidel, que ele fala, vocês são a favor do que a gente fez com os aluguéis, que aboliram os aluguéis e transformaram em espécie de prestações para todo mundo de sim, só a favor da reforma agrária que a gente está fazendo, da nacionalização do petróleo, sim. Então, eu vou dizer, tudo isso que nós estamos fazendo tem um nome, isso se chama socialismo, né? Então, é a primeira vez, e que evidentemente, por que ele resolve falar nesse assunto, né, Wander? Não é difícil fazer o cálculo. Vamos jogar uma garrafa no mar pedindo um socorro soviético, porque os caras estão, né, para arrombar a porta e entrar, o que de fato acontece em seguida. Pede ajuda para Madrid. Só que vocês sabem, a invasão da Baía dos Porcos é um fracasso, são os mercenários, né, pagos e armados pelos Estados Unidos,
que invadem, então, em abril de 61, aí é uma derrota, eles acham que vão desencadear uma espécie de motim contra o governo, mas o que acontece é o contrário, em 3 dias são todos derrotados, fazem mais de 1.000 prisioneiros, aí vai negociar com o Kennedy, e aí, enfim, né? O ponto que eu estou querendo dizer então, são vários, né? Primeiro, então, é que é uma revolução que veio de dentro, não é? E que, portanto, é um processo que tem uma extraordinária legitimidade social, uma legitimidade popular. E essa legitimidade, ela está ancorada em 2 conquistas que, com todos os problemas que Cuba possa ter, nunca foram, vamos dizer, questionadas e nunca foram, e que os seus governantes nunca, podemos dizer assim, abriram mão delas, que foi a soberania e a igualdade social, né? Então, Cuba, é verdade, né, Wander? E aí, com isso, eu termino essa vamos dizer, essa discussão introdutória sobre Cuba. Com o fim da União Soviética, no final dos anos 80, começo dos anos 90, Cuba, vocês sabem, fica na pior das suas situações, né? O que eles chamam do período especial, porque eles tinham 90% do comércio internacional com o leste europeu, então o país quebra, come o pão que o diabo amassou, eles sofrem, e vamos lembrar que é o período em que está toda a América Latina ingressando no neoliberalismo, né? E o leste europeu também, né? E Cuba, eles comem o pão que o diabo amassou, mas eles não vão por essa via. E eles atravessam com todas as dificuldades, né? Aí, como a União Soviética não existe mais, não compra mais o açúcar cubano, eles apostam no turismo, e aí os Estados Unidos sabotam o turismo por meio daqueles grupos terroristas que são, vamos dizer, não são do Estado dos Estados Unidos, mas são amparados, escudados, né? Aqui tem aquele livro do Fernando Moraes, Os Últimos Soldados da Guerra Fria, que é um livro muito bacana, fácil de ler, que conta a história. Em resumo, é o pessoal que começa a botar bomba nos hotéis, botar bomba no La Bodeguita, onde a gente tomou mojito lá em Havana, né? Por quê? Porque com as bombas se afasta o turismo, né? Então, o ponto que eu quero dizer é o seguinte, se for todo tipo de dificuldades, Cuba atravessa os anos 90 de pé. Mas, desde então, num contexto internacional absolutamente hostil, Cuba sobrevive como uma espécie de quilombo. É um quilombo no século XXI, né? O que eu quero dizer é que desde os anos 80, a revolução deixou de ter condições de avançar no sentido de aumentar, vamos dizer, as conquistas sociais, a igualdade, de avançar do ponto de vista da transformação social. Ela passou limitada em todos os sentidos, né? E isolada. Isolada, eu estou falando não pelo mar, mas isolada porque não tem amigos, né? Por um mundo hostil à mudança social, a um projeto parecido com Cuba. Então, Vanderlei, considerando tudo isso, a minha relação com Cuba, eu diria que é aquela que você tem com um amigo, né? Claro que temos críticas, né? A gente tem crítica, uma delas é essa que eu acabei de mencionar. Então, você tem, mesmo entre a juventude, às vezes, esse dogmatismo, né? E que você tem uma imprensa sem graça, você tem uma série de coisas em Cuba, né? Mas a relação é aquela, eu diria assim, aquela que você tem com um amigo, que você defende para fora, né? E os problemas você fala, vamos dizer, não para ele, porque eu não sou ninguém para falar algo para Cuba, mas entre os amigos de Cuba, eu diria, né? Um pouco essa é a minha visão, mas essa estudante, eu acho que ela, vamos dizer, de certa forma, cristaliza ou sinaliza os aspectos mais, vamos dizer, burocráticos, dogmáticos, vamos dizer, estadocêntricos, né? Que de um processo muito dinâmico, mas que tem também aspectos extremamente daqueles, como dizia o Marx, de tomar o céu de assalto, né? Tudo isso está lá. Eu, só para voltar para o Guilherme, eu não tenho, assim, uma visão tão... Quem é meu aluno sabe, eu não tenho, assim, uma visão tão
simpática ao regime cubano como o Fábio tem. Agora, tem uma coisa que eu sou obrigado a tirar o chapéu, e eu vou falar da minha praia, né? Quando Cuba faz a reforma agrária, um troço que eu quase não gosto, né, Fábio? Cuba faz a reforma agrária e estabelece um sistema cooperativista. Aliás, num primeiro momento, como lembra bem a nossa Joana Vasconcelos, você tem até a multiplicação de proprietários. As terras são cedidas em propriedade, em lotes individuais, depois é que você tem a formação das grandes cooperativas para aproveitar a estrutura dos canaviais, né? Dos engenhos. E Cuba faz um alinhamento com a União Soviética, beleza, era o que dava para fazer mesmo, seria como hoje você se alinhar com a China, né? Quando chega em 91, acaba a União Soviética. Qualquer regime na América Latina, o que faria? Porque ficou um montão de terra sem ser cultivada, porque acabou o principal consumidor, não compra mais aquela quantidade de açúcar que comprava antes. Qualquer regime latino-americano mandaria chamar a Syngenta, mandaria chamar a Monsanto, mandaria chamar a Bayer, mandaria chamar as grandes companhias estrangeiras para aproveitar a terra. E isso o regime cubano não fez. O regime cubano cedeu terras em lotes, em usufruto, para quem queria trabalhar. Então, isso, por mais que eu tenha minhas críticas ao regime cubano, mas isso aqui eu tenho que tirar o chapéu. Isso aí não é porque eu estou na frente do... Mais do que isso, né? Um dos problemas que a Revolução teve do período especial para cá é conseguir gente que queira trabalhar a terra. De uma vez que o trabalho no campo era associado, é um trabalho puxado. E uma vez que, vamos dizer, que se colocam tantas outras possibilidades de trabalho com o triunfo da Revolução, ninguém mais quer trabalhar a terra, e esse é um desafio que eles têm até hoje. Beleza. Contextualizar aqui, o professor Fábio é um dos organizadores do livro Cuba no século XXI, Dilemas da Revolução, e que, pela editora Elefante, editora que eu gosto muito, já fazendo um jabazinho aí, mas que especificamente esse livro, se eu não me engano, está com o PDF liberado lá para download, quem se interessar aí mais no tema. Professor Fábio, logo no início, quando você falou sobre a sua carreira, né, você mencionou que lecionava no curso de Relações Internacionais, então eu gostaria de saber um pouco mais, né, que a gente sempre fica falando sobre interdisciplinaridade, eu gostaria de falar sobre como é essa relação entre história e relações internacionais. Ô Guilherme, você quer a resposta franca ou a resposta mais, assim, educada? Sempre a resposta franca. Guilherme, eu fui parar nas relações internacionais por uma questão de oportunidade, né? E aí, sendo bem claro, né? Existe, vocês devem saber, o mundo da academia não é um mundo dos puros, né? E tem as suas gangues, né? E então, quando eu comecei a fazer o meu doutorado em História, né, ali na USP, com o professor Jorge Grespan, que não é um professor de América Latina, ele logo me alertou para o seguinte, ele disse, olha, você vai ter dificuldade em conseguir posto em universidade pública no estado de São Paulo, sendo orientado por mim, porque vamos dizer, é uma área que tem um feudo que tem os seus senhores feudais. Eu, na época, achei que isso, enfim, não dei atenção para isso, achava que, enfim, confiava na minha capacidade, no mérito,
Mas, em resumo, logo percebi que percebi por experiência, por vivência, que isso era uma realidade. Então, relações internacionais se apresentou como o curso da Unifesp era um curso novo, né? Então, eles estavam, eu acho que, interessados em professores que pudessem trazer mais do que um especialista em relações internacionais, tivesse uma bagagem em relações internacionais, mas que tivesse um conhecimento sólido sobre a América Latina, né, e que pudesse também contribuir de outras maneiras, de modo que eu me enxergo mais como um historiador num curso de relações internacionais. É óbvio, né, que aí eu faço um esforço em incorporar algumas referências da área, né, em dialogar também em projetos de pesquisa, né. Então, a pesquisa primeira que eu fiz como docente de Relações Internacionais teve a ver com o tema da integração regional, né, e devo dizer também que, por outro lado, a oportunidade de trabalhar com relações internacionais foi um presente para mim em vários aspectos. Em um aspecto, pelo fato de na Unifesp, uma instituição que a universidade em si ela é antiga, mas o curso era novo, né, e então isso se mostrou um terreno muito fértil, por exemplo, para o programa Realidade Latino-Americana, que depois acho que vocês vão querer falar dele, não é? Mas também porque me obrigou a vir para o presente, né? O Fernando Brodel, né, que é vamos dizer, uma das referências da historiografia, por exemplo, na USP, que é onde ele costumava dizer que não existe história presente, isso é jornalismo, né? E aí eu fui, no curso de Relações Internacionais, fui empurrado, o que foi, considerando as origens, as motivações originais que me levaram à academia, como eu já comentei com vocês, que tem a ver com essa preocupação, vamos dizer, militante, né, de transformar, conhecer para resolver, isso foi um presente, né, um trabalho que te obriga a se confrontar com as questões do cotidiano, que talvez na dinâmica das relações internacionais, eu comecei com estudo no mestrado do final do século XIX, virada para o século XX, a minha ideia era fazer um doutorado sobre os anos 60, enfim, ia chegar devagarzinho, talvez agora eu estivesse chegando nos anos 90, né, mas aí a coordenadora de curso, no primeiro curso, ela falou assim, olha, você faz um curso da América Latina contemporânea. Eu falo, contemporâneo é o quê? Porque para mim, na história da Revolução Francesa para cá. Ela fala, não, é dos anos 80 para cá. Eu falo, vixe Maria, né, dos anos 80 para cá, então, e isso, como eu disse, acabou sendo, vamos dizer, foi uma circunstância que, como dizem os mais crentes, né, se escreve certo por linhas tortas, uma circunstância pela qual eu tenho profunda gratidão, né, mas foi por linhas tortas, né, eu tenho muita gratidão, como eu estou falando, mas foi o caminho que eu cheguei, foi esse. Obrigado, professor. Eu acho que o Thiago tem uma pergunta agora para você, né? Vai lá, Thiago. Bom, eu acho que o senhor já sabe que ponto a gente vai chegar aqui, mas vamos perguntar. O que é esse projeto, né, dessa realidade latino-americana que o senhor está fazendo? Tiago, ele nasceu de uma inquietação dos estudantes de relações internacionais em relação ao curso que eles consideravam muito teórico. E aí eu comentei com eles experiências que eu tinha tido de viagem em grupo, justamente para Cuba, né, em que colocavam uma outra dimensão, né, da formação e também a possibilidade de você conversar, ter uma experiência que você não tem como um turista individual, né? E aí esses alunos quiseram fazer uma experiência similar, como vocês já devem ter entendido, eu gosto de viajar, né? Então, propus a eles, mas Cuba eu achava que era muito complicado, era muito caro, eu falei para eles, olha, vamos ver um lugar, eu tinha um amigo próximo na Venezuela, trabalhando no IPEA,
perguntei para ele, a Venezuela tinha o Chaves, que era também uma coisa bastante, vamos dizer, interessante, né? E aí eu me comuniquei, você ajuda a armar uma agenda, beleza, então propus para os estudantes, e com isso a gente formou um primeiro grupo, como um projeto de extensão da universidade, só que também naquele curso, na aula sobre Colômbia, muitas vezes para os alunos, para os estudantes, aquilo é um choque, entender, vamos dizer, a dimensão do que é vamos dizer, a opressão, o terrorismo, a história de terrorismo estatal, também a história de resistência na Colômbia. Em resumo, tinha uma turma que queria ir para a Colômbia. Eu falei, bom, então vamos tentar juntar os dois, eles são ali do lado, né? A gente logo descobriu que ir de Caracas para Bogotá não era uma coisa assim tão simples, eram uns 2 dias de ônibus, mas vamos que vamos, né? E com paradas no caminho para ver um pouco de vida camponesa, de luta e resistência camponesa na Colômbia, né? E então disso nasceu essa primeira edição. A ideia, então, um projeto ele é constituído em 3 etapas, né? Na primeira, que a gente chama de formação, que é não só a formação no sentido de estudar o país, que é objeto daquele ano, mas também da formação, construção de um grupo, né? Porque do ponto de vista da pedagogia do projeto, ele tem essa ideia da interdisciplinaridade, a ideia da horizontalidade, então participa gente que é professor, doutorando, graduação, até gente que não está na academia. O critério para participar é se identificar com essa proposta, uma visão, digamos, desde Los de Abajo, né? Uma visão crítica da história. E então, bom, enfim, então você tem, então, e a construção coletiva do conhecimento, um terceiro elemento disso que a gente chama a pedagogia da viagem, né? Então, você tem a formação do grupo no sentido de você constituir um grupo, né? Não só estudar, mas também em que relações, vamos dizer, de cumplicidade, de camaradagem, de colaboração entre as pessoas, né? O segundo momento é o da viagem, que funciona como um grupo de estudos intensivo, né? Uma imersão. Então, que você tem uma agenda de conversas e visitas, né, seguidas, então, com lideranças políticas, movimentos sociais e figuras culturais, e assim por diante. E a terceira etapa, daí, é organizar e discutir, refletir sobre os resultados e publicizá-los de formas diferentes, desde seminários até debates, exposição de fotos, mas também por meio de livros. Então, esse livro que o Guilherme falou, que de fato, se vocês quiserem conhecer, então, vamos dizer, um resultado concreto, entrem na página da Editora Elefante e baixem o livro de Cuba, né, que foi resultado desse processo que o Vanderlei participou, né, quando fomos a Cuba no final de 2016. Né? Há um outro livro sobre o México, e tem um livro que vai sair o mês que vem sobre Uruguai e Paraguai, né? Então, essa é vamos dizer, a dinâmica do projeto. Então, esses livros, eles refletem esse espírito. Se vocês olharem o índice, são livros que não são exatamente a linguagem da academia, não são artigos acadêmicos, mas eles são artigos curtos, escritos coletivamente, eles são assinados individualmente, mas todo artigo escrito ele é discutido pelo menos uma vez, geralmente 2 vezes por todo o grupo, então incorpora as sugestões, e as perguntas, se vocês olharem o índice do livro de Cuba, são as perguntas que o grupo mesmo se fez. Então, desde Cuba é democrática, tem pobreza em Cuba, né? Como funciona, como é que é a relação com os Estados Unidos, enfim, vocês vão ver, tem as perguntas, é o mapa que nós mesmos, das questões que nós mesmos queríamos responder, né? E uma estrutura semelhante tem o livro do México e esse de Uruguai e Paraguai, que está para ser lançado, né? E, por fim, Tiago, queria aproveitar e deixar o convite para aqueles que se interessam. Então, o projeto já teve 6 edições, está na sua 7ª. Essa 7ª edição, portanto, praticamente toda a América do Sul já foi, vamos dizer, visitada, explorada em algum momento pelo projeto. A 7ª edição ela é sobre a América Central. E a pandemia, a viagem já deveria ter acontecido, mas vocês sabem que a gente só podia ter viajado para Nicarágua do Ortega, né, Vanderlei? Que lá tem o negacionismo, então lá a gente podia. Mas dava. Né? Mas, no geral, não está dando para a turma viajar,
e com isso as atividades todas foram para a tela, e isso gerou a seguinte oportunidade, Tiago, é a oportunidade de pessoas de qualquer parte do Brasil participarem, né? Porque esse é um projeto, pela sua dinâmica, ele acontecia com pessoas basicamente da Grande São Paulo, né? Tivemos participações especiais, como do Vanderlei, que está no Rio. No projeto da Venezuela, foi um pessoal de Roraima, da Universidade de Roraima, foram 6 ou 7 estudantes, junto com um professor, que foram de ônibus, né, na fronteira. No Paraguai teve um pessoal da UNILA, mas, de todo modo, a maior parte... Então, o processo está acontecendo desde o ano passado, uma formação sobre a América Central. As atividades de formação têm acontecido no primeiro sábado de cada mês, às 14 horas. Mais informações vocês podem procurar, tem uma página, acho que do Facebook, embora eu particularmente não tenha Facebook, é o Realidade Latino-Americana, ou então qualquer coisa podem escrever também para o meu e-mail, fabio.luiz@unifesp.br, e eu coloco em contato com, vamos dizer, com o pessoal, os bolsistas do programa, enfim, que ajudam a fazer a mala com os convites e assim por diante, né? Então, estamos nos dedicando à América Central, e a ideia é fazer uma viagem à América Central quando as condições possibilitarem. Mas então esse grupo que está sendo formado agora tem tem professores de várias partes do país, estudantes e doutorandos, enfim. Então é uma experiência nova, mas que pode ser muito enriquecedora. Vamos ver no que vai dar, né? Certo, professor. A gente vai tentar colocar na descrição todas as informações que o senhor está falando aí para a gente. E a gente queria saber também um pouco da importância de ter o seu objeto de estudo próximo a gente, né? Um pouco. Olha, acho que como eu já comentei, né, Tiago, no meu caso particular, estudar a América Latina é uma escolha política. É por entender que a gente vem de um destino comum e que o nosso futuro, digamos assim, está interligado, né? Como dizia o mesmo José Martí, o cubano do final do século XIX, né? A América Latina ou vai ser integrada, ou a gente se conhece, se aproxima, ele dizia assim, né? Vamos nos conhecer como quem vai lutar juntos, ou a gente vai ser integrada de fora, né? Agora, no contexto, vamos dizer, da globalização, dos grandes blocos, teve a proposta da ALCA no começo desse século, e assim por diante. Então, eu entendo que aproximar os nossos povos é uma questão de política, né? Quando começo o curso para os meus estudantes, eu digo assim, olha, que o meu curso tem 2 objetivos. O primeiro é fazer eles torcerem para a Argentina na próxima Copa do Mundo, né? Aí eles fazem essas caras de surpresa e tal, eu pessoalmente, eu falo, mas eu falo, como é que vocês podem torcer para a Alemanha? Os caras vêm, metem 7, a humilhação suprema. E aí eu começo a falar você sabe que professor, né, Vanderlei, às vezes também ele faz das suas escorregadas para o bar, né, faz as suas teorias de bar. Então, a minha teoria de bar é a seguinte, é que essa rivalidade Brasil e Argentina foi construída pelas ditaduras, porque se eu escuto um disco do Vinícius de Moraes, cantado pela Maria Creuza, gravado ao vivo em Buenos Aires, Baiana Maria Creuza, do disco maravilhoso, gravado em 70, na semana que o Brasil ganhou a Copa, e ele começa agradecendo os presentes argentinos que torceram para o Brasil, e as pessoas aplaudem, e você vê que não tem nenhuma ironia nisso. Aí você vai ver o que são as narrações da Rede Globo na Copa de 78, quando o Brasil jogou com a Argentina. Eu não lembro muito, mas em 82 eu lembro bem, o Galvão Bueno, né, rasgando camisa do Zico, então já era como se fosse Brasil e Cuba, como se fosse Guerra Fria. Então, em resumo, a minha hipótese de bar é que esse antagonismo é forjado pelas ditaduras, porque identidades na nossa sociedade são construídas por oposição, é Oriente com Ocidente. Então, como é que ditaduras com esse nacionalismo espúrio vão afirmar o seu nacionalismo em relação ao vizinho? Então eu falo assim, então isso é uma construção ideológica para afastar. Aliás, por que a gente chama eles de hermanos? A gente não chama? Então por que eu vou torcer contra os meus irmãos? Se eles são irmãos, a gente vem de um passado comum, de uma violência comum, uma violência que a gente partilha no presente, enfim. E o segundo objetivo é que, se eles tiverem possibilidade de viajar para o exterior,
levar os filhos, etc., que ele, em vez de ir para a Disney, eles vão para a Bolívia. Aí eles ficam um pouco mais... Mas, gente, vamos parar para pensar. Vanderlei, você comigo. Quem que é mais simpático? O Mickey ou o Cebolinha? Cebolinha é muito mais simpático, né? Aí eu falo para eles, então vocês entendem por aí que globalização não é uma coisa... Globalização envolve relações de poder. O fato de que a Disney, o Mickey seja globalizado e não o Cebolinha, que é muito mais simpático, o Mickey é o protótipo do chato, né? É o cara que, se fosse da minha classe, ele sofreria o que hoje em dia a gente chama de bullying, né? É o protótipo do cara chato. Mas como é que ele pode... É porque não é o Mickey, é a marca Mickey, é o que nos representa, significa, vamos dizer, Estados Unidos, Miami, poder de consumo e assim por diante. Então, o fascínio pelo Mickey é o fascínio por uma imagem, por uma marca, por uma construção ideológica idêntica do jeito de modo de vida americano, né? Agora, se você vai... então, o turismo brasileiro que vai para a Flórida é essencialmente um turismo de consumo e de imagem, não é? A Bolívia é um país maravilhoso do ponto de vista geográfico, do ponto de vista da riqueza indígena, do ponto de vista musical, do ponto de vista cultural, do ponto de vista das paisagens, do ponto de vista da culinária, né? Então, e também do ponto de vista do consumo. Se você quiser comprar umas lembrancinhas, você vai achar coisas muito bacanas lá, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, a motivação, né, a experiência é de outra natureza, né? Então, esse é o segundo objetivo que eu falo para os meus estudantes, que se eles tiverem a oportunidade de sair do Brasil, então que vão para a Bolívia, ou se não for para a Bolívia, para outro país, né, latino-americano. Eu falo a Bolívia porque é um país, eu acho, particularmente fascinante, colorido, desde a sua história, tantas camadas, revoluções, legado indígena, as contradições do presente, uma paisagem, geografia maravilhosa, enfim, tantos atrativos, né? Ou o Peru, que o Vanderlei tão bem conhece, né? Desde a culinária extraordinária peruana até os sítios arqueológicos, né? Passando pela música, tem tanta coisa. Então, o ponto que eu estou querendo dizer, Tiago, com essas brincadeiras, é o seguinte, que conhecer e se interessar pela América Latina é também se descolonizar, né? Descolonizar a nossa intelectualidade, o nosso imaginário, e que é, por sua vez, vamos dizer, um passo para a gente, vamos dizer, andar com as próprias pernas, né? Construir condições de de ficar em pé e andar com as próprias pernas. Legal, professor. E só agregando, isso que o professor Fábio está falando, é o que eu falo com vocês em todo começo de curso, que eu digo que nós precisamos derrubar o muro de Uruguaiana. Uruguaiana, se alguém não lembra, é a cidade que separa, uma das cidades, né, que separa o Rio Grande do Sul da Argentina. Não existe nenhum muro em Uruguaiana, é na rua. Você atravessa lá a ponte, você está em Paso de los Libres. Mas a gente construiu por 200 anos um muro todo feito de ignorância. Foi muito legal que tenha sido derrubado o Muro de Berlim. Eu não sou viúvo do Muro de Berlim. Mas nós precisamos derrubar o Muro de Uruguaiana, o Muro de Porto Murtinho, que é onde os meus pais moram, né, na divisa do Mato Grosso do Sul com o Paraguai, o Muro de Tabatinga, no Amazonas, os tantos muros que nos separam dos demais países vizinhos. E tem uma outra coisa que o Fábio observou. O Fábio disse a questão que na Argentina, o Vinícius agradeceu e tal. Quando a gente vai à Argentina, vai ao Peru, a gente é admirado. Bom, agora, nesse exato minuto, eu acho até que não. Porque tá difícil admirar a gente agora. Mas isso vai passar, né? Isso vai passar. Esse momento que nós estamos vendo vai passar. Vai demorar um pouco, mas a gente vai atravessar esse momento. Mas a minha experiência de ter viajado tantas vezes, você é muito bem tratado, você é muito admirado. Digamos assim, quando eu chegava em 2009, 2010, 2012, que eu ia, você é muito bem tratado, porque o nosso país é uma referência, muita coisa, né?
Estamos num momento complicado, mas é agora. Vai passar por aí. Uma potência cultural, né? Toda a América Latina, no caso, somos potentes. E sobrevivemos muito bem até hoje a isso, né? Mas continua. Ainda bem que o professor já até falou que eu ia perguntar qual foi a motivação dele em criar a realidade latina, em viajar por todos os países, e ia perguntar se ele tinha visto Diário de Motocicleta e se sentiu inspirado e decidiu andar por toda a América Latina nessa vibe. Mas, Acho que o Guilherme, Thiago mas tem uma coisa importante de você falar isso, é que eu acho que a gente aprende não só com a cabeça, a gente aprende de outras formas, a gente aprende também com os sentidos, né? Então, quando a gente viaja, tem a possibilidade de entrar em contato, né, com outras, vamos dizer, com outra realidade, com outras pessoas, de uma forma orgânica. Eu quero dizer orgânica, quer dizer com o corpo, né? E aí você aprende de formas diferentes. Isso é uma coisa que eu observo com os estudantes que participam desse programa, né? Porque vamos dizer, é uma experiência de aprendizagem de qualidade diferente. Além de toda a parte afetiva, bacana, né, associada com experiências positivas quando acontecem. Todas as nossas experiências foram muito positivas, né? Eu quero dizer, do convívio, dos laços, dos momentos de que você discute as coisas que você viveu e assistiu, vamos dizer, tomando uma cerveja, né? E, enfim, muitas outras formas de aprender, né? Que são caminhos diferentes daqueles que a gente está mais habituado no banco universitário, que, claro, é importante, mas pode ser ampliado. Vamos passar para a onda progressista, né? O professor Fábio tem um trabalho também sobre essa onda, que acabou se convencionando, chamada de onda rosa, né? Seria os regimes progressistas, entre aspas, mas não tão à esquerda, alguma coisa assim, economicamente. Como o professor já falou, o historiador tem sempre um problema, né, dessa parte contemporânea, em analisar o contemporâneo, porque a gente nunca sabe qual é a duração dele, né? Se o que a gente está vendo é só um percalço que vai se passar ou se é o final. Isso a gente só vai saber com o distanciamento do tempo. Então, o que aconteceu com essa onda rosa, professor, essa onda progressista? Ela virou uma marolinha ou ela só sofreu um percalço e vai continuar ainda na sua tonalidade rosa? Guilherme, então eu vou dar um spoiler do livro que eu escrevi, que está para sair, né? Vai sair proximamente, O Médico e o Monstro. É um livro curto, mas fundamentalmente responde essa pergunta que você está fazendo. Eu entendo que o progressismo, né, a onda progressista passou. Em que sentido? No sentido de que ela foi originalmente identificada como uma esperança de mudança, né? Portanto, não significa que governos, que partidos progressistas não possam voltar às presidências, como acontece na Bolívia esse ano. Mas o que sim significa é que aqueles que votaram e elegeram o MAS neste ano, eles o elegem com expectativas completamente diferentes daqueles que o elegeu em 2006. Em 2006, o MAS, o Evo Morales, era identificado uma esperança de mudança, e de mudança radical, num país que tinha vivido praticamente 5 anos, digamos assim, de junho de 2013, né? Estou exagerando um pouco, mas eles tiveram guerra da água, guerra do gás, derrubaram 2 presidentes. Foram 5 anos de intensíssimo conflito social de alta intensidade na Bolívia. Hoje, né? Hoje, eu quero dizer, nessas eleições recentes, quando se elege, quando se vota no MAS, se vota pelo mal menor. Ninguém na Bolívia, exceto talvez os mais, vamos dizer, os apoiadores mais dogmáticos do MAS, acredita que o país está no caminho para uma mudança social, uma mudança radical, ou para fazer, vamos dizer, um capitalismo andino-amazônico, como dizia o Garcia Lineira, não rumo ao socialismo, né? Isso não tem mais...
o Morales, eu aproveito para adiantar, colocar um elemento dessa leitura. Como é que explica, né, a eleição a vitória do Massa agora? Ela tem a ver com o fato de que são duas coisas diferentes, entender como é que o Morales caiu e essa eleição, né? O Morales caiu tem a ver com as contradições do processo boliviano. Como diz um colega boliviano, é importante entender que o governo Morales ele não era uma disputa esquerda-direita, né? A base do governo estava cindida, pelo menos desde 2011, o conflito dos típinis contra os indígenas e assim por diante. O ponto que eu quero dizer é o seguinte: a base popular estava cindida, o Morales estava desgastado, inclusive com gente que não é, vamos dizer, da base popular, pela sua insistência em concorrer a um quarto mandato. Vocês sabem que ele perdeu um plebiscito, né, para poder concorrer a um quarto, mesmo assim insistiu, né? E aí, então, de modo que, quando tem aquela circunstância, vamos dizer, de que a apuração é interrompida, né, levanta-se uma suspeita de fraude, e quando volta a apuração, o MAS vence, né, o Morales vence porque na lei boliviana, se tivesse mais de 10% de vantagem do candidato vencedor para o segundo, não haveria segundo turno. O medo do MAS era que houvesse segundo turno. Então, quando interrompe a apuração, eles estavam perdendo por pouco. Quando volta, eles ganham por 10,0 não sei quanto, né? Aí explode, mas quem vai para a rua não é a direita, também tem a direita, mas é uma juventude para quem o MAS sempre foi poder, mais ou menos tipo junho de 2013, digamos assim, né? E aí isso desequilibra o governo, ele apela para os militares, a polícia se rebela, ele apela para os militares, e os militares falam, não, nós não vamos dar um banho de sangue nem em 2003, né? E aí falam para o Morales sair, que tem a característica de um golpe, daí, nesse ponto. Mas o que eu quero dizer é que, então, é mostrar um pouco da complexidade. Só que daí o que acontece? Então, cria-se uma circunstância, então não era uma disputa esquerda-direita, povo contra os Estados Unidos e assim por diante, mais nuançado. Mas, a partir dessa situação, a direita, então, procura, digamos, se aproveitar. Mas só um pouquinho, Fábio. Fala. Os Estados Unidos apoiaram o golpe contra o Morales. E tem uma coisa que é importante, o grau de violência, incendiar a casa da irmã do presidente, gente. O grau de violência contra o Morales foi um negócio também, tudo tá certo. Era um golpe o Morales encaixar o quarto mandato, concordo, mas o que se fez, a professora Vivian contava pra gente, a professora Vivian é uma professora boliviana muito querida, nossa, a professora Vivian Urquide da USP, né? Incendiaram casa de ministro de Estado, a única casa que o Centro tinha, quer dizer, o grau de violência das forças que depuseram o Morales... Eu ia chegar nisso, a Vivian que viajou conosco na edição do Realidade Latino-Americana para o Peru, né, Wander? Sim, sim. E, então, o ponto que eu quero dizer dos Estados Unidos só é o seguinte, é que não foi, os Estados Unidos não foi a força determinante do que aconteceu, assim como não foi no Paraguai, assim como não foi na força determinante para derrubar a Dilma, embora eles possam, vamos dizer, preferir o Temer a Dilma e assim por diante, mas não é uma circunstância Salvador Allende de 1973, em que os Estados Unidos têm vamos dizer, são decisivos, né, uma intervenção, vamos dizer, à luz do dia, né? Se quiser, aqui não precisou, né, nesse contexto recente. Mas aí, então, nessa situação, cria uma situação que a direita visa aproveitar, e aí acontece isso que você diz. Um governo, não só o governo, mas também né, vamos dizer, as turbas, como eles falam, extremamente violentas, um governo que logo também não cumpre o seu papel de mandato tampão, extremamente corrupto, e, em cima disso tudo, um verniz, vamos dizer, anti-indígena, né, que está presente, está colocada ali desde o começo, que, então, vamos dizer, evoca os racismos profundos, né, que informam a cultura boliviana, assim como do Peru e do Equador, né? Então, o ponto que eu quero dizer é o seguinte, essa Jeanine Áñez, ela passa a ser uma figura absolutamente odiada, digamos, que nem o Temer aqui, né? Então, a volta do MAS à presidência,
Esse é o ponto que eu quero dizer. Ela não significa uma... ela tem a ver com a dinâmica do que aconteceu no meio, né? Mas tudo isso eu estava dizendo para me referir, então, à pergunta fundamental, se o progressismo, então, passou ou não, se a onda passou ou não. Então, ela passou como possibilidade de mudança, mas o progressismo segue vivo e atuante como alternativa de gestão das tensões sociais na América Latina. Uma alternativa a quê? Veja, eu analiso, eu acho que a gente tem que entender essa, vamos dizer, derrocada do progressismo por ele mesmo. Quer dizer, pelos próprios elementos dos governos progressistas e pelas contradições que esses governos engendraram. Eu sintetizo essas contradições em 3 oxímoros. Oxímoros são palavras que são contradições em si. A primeira é a ideia de uma contenção aceleracionista, né? O que é a ideia de uma contenção aceleracionista? A ideia é a seguinte: vivemos vamos dizer, uma crise social, econômica na América Latina que vem de antes do progressismo. Ela tem a ver com a dinâmica do neoliberalismo, né, que faz da reprodução social uma máquina de gerar medo, ódio e indiferença. Bom, diante dessa dinâmica dessocializadora do neoliberalismo, o que o progressismo promete? Conter as contradições, sem enfrentar as suas raízes. Qual é o problema? O problema é que os mecanismos, políticas que estão disponíveis para conter, terminam acelerando essa mesma dinâmica dessocializadora. Eu vou dar só 2 exemplos bem rapidinhos, que isso eu desenvolvo no livro, né? Mas 2 exemplos rapidinhos no caso brasileiro que dá para entender melhor. Pensa assim o Temer. Como é que o Temer foi parar na vice-presidência? Vocês sabem, mensalão, 2005, como é que você, então, contém a crise política aumentando o lugar do PMDB. Ao aumentar o lugar do PMDB, Michel Temer, em seguida, está na vice-presidência. Então, o que você fez para conter, num segundo momento, acaba acelerando a derrocada. Né? Vocês sabem, Temer, vamos dizer, articulador do golpe. Né? Um segundo exemplo, tropas no Haiti, enviadas pelo primeiro governo Lula com a intenção de projetar, fazer do Brasil um jogador global, um global player. Vocês sabem, os militares nunca esconderam que enxergaram no Haiti uma possibilidade de experimentação de técnicas de gestão de populações empobrecidas por meio da violência. Eles voltam para o Brasil, né, e com a corda toda atendem a múltiplos chamados de missões da garantia da lei e da ordem, inclusive no contexto da Copa do Mundo e depois dos Jogos Olímpicos, no Rio de Janeiro, né? Então, que era a outra ponta do projeto de Global Player, né? O Brasil, sendo um exemplo de modernidade, cedia a Copa do Mundo, cedia as Olimpíadas, né? E aí portanto, esse movimento recoloca um protagonismo dos militares na política, né? E na gestão da sociedade. E vocês sabem aonde todos os militares que comandaram as missões da MINUSTAH fazem parte do primeiro escalão do governo Bolsonaro, como vocês sabem. Então, o ponto é, o que você pode fazer para conter acaba, inadvertidamente, a despeito da intenção, acaba acelerando esse mesmo movimento, né? Então, você tem isso nos marcos de uma dinâmica econômica que agrava a exploração de produtos primários, né, aquilo que em castelhano eles chamam do extrativismo, né, e, portanto, que foi outro traço comum de todos os governos, portanto, você tem um segundo oxímoro, que é um progressismo regressivo do ponto de vista da estrutura econômica. Mesmo o Brasil se desindustrializou, mesmo durante os anos dourados do lulismo, a desindustrialização só se acelera, né? Mas isso não significa uma volta ao passado colonial. Por quê? Porque nesse meio tempo você tem também a inclusão acelerada através do consumo, mediada por uma discreta elevação do salário mínimo, pelas políticas de renda condicionada difundidas pelo Banco Mundial, tipo Bolsa Família, que teve em todos os países, e com uma popularização do crédito, né?
Então, você tem uma integração neoliberal, neoliberal, eu estou querendo dizer, no sentido de que vai pela via, vamos dizer, do consumo e não pela via dos direitos sociais universais, né? São políticas focalizadas em oposição aos direitos sociais universais. Daí a ideia do terceiro oxímoro, um neoliberalismo inclusivo, que é uma contradição. Neoliberalismo é uma máquina de exclusão, mas essa é a ideia, né? Então, recapitulando, eu entendo que os progressismos, né, a própria dinâmica, eles se propõem a conter esse processo dessocializante que acontece. Não foi eles que inventaram, vem de antes, é a dinâmica social que está colocada na América Latina. A ideia deles foi conter. No entanto, essa contenção causa a aceleração, a despeito da intenção dos presidentes, dos governantes, né? E nos marcos de uma regressão, no progressismo regressivo e de um neoliberalismo inclusivo. Bom, então, essa é a dinâmica. Agora, o progressismo, e o que é o Bolsonaro, por exemplo, se a gente for olhar desse ângulo? Qual é a diferença fundamental, né? Então, críticos do progressismo como eu diziam que os governos não enfrentaram as raízes estruturais dos problemas, eles se propuseram a fazer uma gestão da crise. A diferença é que os bolsonarismos desse mundo, eles não se propõem a fazer gestão de coisa alguma, eles governam por meio da crise. É a aceleração da crise. É só ver aquela reunião ministerial que saiu em vídeo do Sérgio Moro em abril do ano passado, para ver, eles não estão aí para fazer gestão alguma. Ele está aí para tocar fogo no circo. Como disse o meu coleguinha Ventralbe, lá da Unifesp, quando ele era ministro, nós estamos aqui para lutar. Então, essa é a minha luta deles, né? Então, essa é a diferença. Agora, portanto, então, por que o progressismo segue vigente? E vou terminar por aqui. Por que o Lula voltou para o jogo político? Né? Vocês sabem, o Lula não voltou para o jogo político por uma pressão dos de baixo e também voltou para o jogo político porque apareceram fatos novos do ponto de vista jurídico. Os fatos são os mesmos, os juízes são os mesmos. Por que eles mudaram? O que mudou é o contexto político. Tem gente, vamos dizer, no andar de cima, entendendo que o Bolsonaro meteu o pé na jaca, né? A coisa saindo do controle do desejável. O andar de cima tem um consenso, eles querem sair da nova república, eles não sabem como. É que nem no final dos anos 90, eles existiam, como é que eles iam entrar na nova república? Entraram de Collor, também meteu o pé na jaca, lá teve impeachment. Agora, para sair, estão procurando um caminho de novo, né? Bolsonaro mete o pé na jaca, o impeachment, por motivos diversos, inclusive os milhares de militares que estão no governo, não parece uma alternativa, vamos dizer, que está colocada agora, então se recoloca, vamos dizer, então vamos construir um grande pacto social. Quem é o grande pactuador social desse país disponível aí no banco de reservas, louco para voltar para o jogo? É Luiz Inácio Lula, né? Então, isso não quer dizer que o Lula vai ser eleito, mas isso quer dizer que ele foi recolocado no jogo porque você tem essas disputas. Então, o ponto, e acho que vou fazer um ponto final, quer dizer o seguinte: assim como a contenção implica em aceleração, a aceleração também implica em contenção. Isso foi o que o Bolsonaro descobriu em setembro do ano passado, quando as pesquisas, o Brasil tinha mais de 1.000 pessoas morrendo por dia, naquela época era um escândalo, né? Hoje estaria no lucro, né? Mais de 1.000 pessoas morrendo por dia, e ele descobre que a sua popularidade está no ápice. Tem vários elementos aí, mas dois elementos centrais estavam claros ali. O primeiro é que ele não estava sendo responsabilizado pelas mortes. E o segundo é que o Bolsa Família estendido, né, o auxílio emergencial, que pagou 4 vezes mais para 4 vezes mais famílias, Brasil afora, segurou uma popularidade do Bolsonaro. E, na verdade, sustentou, inclusive, no Nordeste, que antes tinha sido bastião, vamos dizer, do Bolsa Família, do lulismo, né? Então, qual é o ponto que eu quero ilustrar aqui? Que mesmo, e vejam, naquele momento, abriu-se uma janelinha que poderia ser a pedra filosofal do bolsonarismo. Se eles conciliam
o neoliberalismo fundamentalista do Paulo Guedes com uma renda mínima universal, ele achou a quadratura do círculo, não sai da presidência nunca mais, né? Essa Vamos equação... estar bloqueando esse podcast aqui, só vai ser lançado em 2023 esse episódio. Então, para amarrar o raciocínio, só para amarrar o raciocínio, né? Então, o que se percebe, né? O que se descobre é que, então, a aceleração bolsonarista também demanda uma contenção, né? Portanto, então, essa é a chave, digamos, mais geral, Guilherme, dei uma resposta comprida, mas para dizer, então, que eu entendo, vamos dizer, se o progressismo entra no jogo ou sai do jogo, de acordo com essas dinâmicas, vamos dizer, de uma tensão, como a sístole e diástole da contenção da aceleração, né? Não há determinismo aí, mas o ponto essencial é o seguinte: se o Lula vence o ano que vem, claro que seria melhor o Haddad na pandemia. O que o Haddad faria? Uma grande arca, né, para salvar o maior número possível de pessoas sem mexer um palito na agenda do ajuste estrutural, né? Porque nenhum governo PT mexeu com nada que foi feito antes e não há motivos para pensar que fariam isso. Eles constroem em cima do que foi herdado, né? De todo modo, no momento presente, o que está em jogo não são centavos de Bolsa Família, são vidas. Claro, isso faria uma diferença extraordinária, é claro, né? Mas então a gente pode imaginar que uma hipotética volta de um Lula ou um genérico, né, petista, né, na próxima eleição, você vai ter, então vai ser a contenção, mas sempre em condições cada vez mais degradadas. Por quê? Porque a dinâmica social, né, de degradação do tecido, ela não para, ela se acelera. Para dizer, numa palavra que acho que todo carioca vai entender, o poder miliciano não vai deixar de crescer com o Lula ou com o Bolsonaro. É claro que quando o Bolsonaro está na presidência, isso tem uma outra visibilidade, uma outra dimensão, você tem uma aceleração. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: poder miliciano, eu estou querendo dizer assim, o que está nos calabouços da sociedade brasileira, que representa e que é vamos dizer, são sintomas dessa corrosão do tecido. A corrosão do tecido social brasileiro não vai parar com o lulismo, né? O lulismo é uma espécie, claro que é melhor do que o bolsonarismo, mas é uma espécie de aspirina, ou se vocês quiserem, uma morfina, né, para um corpo social que padece de câncer. Aí vocês podem perguntar para mim, bom, mas qual é a solução para o câncer? Isso a medicina não tem. Pois é, esse é o desafio, meus caros e minhas caras, que nós temos pela frente. Inventar a cura desse câncer. Criar, construir essa cura. E é nisso que eu trabalho. No meu laboratório. Claro que não é uma pessoa, né? Estou querendo dizer, sou parte do movimento, né, nessa direção. Sim. Fábio, eu queria só, já que a gente falou tanto de Brasil, eu tinha pensado em que você falasse sobre o PT, mas você já falou, então não vou perguntar mais sobre o PT. Você está mais moderado que em 2016. Em 2016 você já tinha... O Fábio em 2016 falava para a gente, não, a gente de esquerda tem que fazer com o PT aquela coisa meio edípica, né? Tem que matar o pai, então você já está mais moderado, você está entendendo que bem dos males o menor, literalmente. Mas já que a gente está falando tanto, você não sai daqui hoje sem falar para nós da Venezuela, Fábio. O que houve da passagem Chávez para Maduro? E isso para mim é uma coisa muito interessante para a gente pensar. Iniciou o seguinte no bate-e bem papo, Índia, a esposa se liberou, posso ficar mais. Opa! Desculpa, Vanderlei, eu digitei aqui e ele leu. Não, então, eu queria que você falasse com a gente, ainda que de forma rápida, o que é a Venezuela dos nossos dias, porque
a Venezuela, ela viveu a experiência do chavismo, tem aquele trabalho muito legal do Gilberto Maringoni, né, sobre a Revolução da Venezuela, mostra o 11 e o 13 de abril e tal. Depois, se bem que o professor aqui é meio doido, tá? Eu leio Maringoni e leio Maria Corina Machado também, né? Claro que eu prefiro Maringoni, evidentemente. Mas o que eu queria pontuar é o seguinte: da passagem do Chávez para o Maduro, você tem momentos, inclusive, em que a rádio da oposição venezuelana, eu sou meio doido, escuta a rádio da oposição venezuelana, apontou para uma possibilidade do Brasil, inclusive bolsonarista, intervir. Parece que os generais lá tomavam seu vinho direitinho e entenderam que não ia ser uma boa. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para nós da Venezuela dos nossos dias, dessa Venezuela do Maduro, que o Guaidó se proclamou presidente, que os países reconheceram, mas que hoje ele é presidente só dele mesmo. O que você pode contar para nós? Em primeiro lugar, antes de falar da Venezuela, sobre o PT que você levantou, deixar claro que a minha posição de que o PT precisa ser superado, ela só se agravou de lá para cá, né? Eu vejo como diz Paulo Arantes, uma espécie de corpo morto no meio da estrada da esquerda, que ele precisa tirar isso da frente, para poder ir adiante, né? Eu estou só... O ponto da análise que eu estou querendo, que eu procurei fazer, quando eu falo desses oxímoros, é dizer que isso é uma dinâmica social que independe da boa vontade dos governantes, né? É isso, e ao mesmo tempo que eu reconheço, e acho que é impossível não reconhecer, que há diferenças entre uma coisa e outra, né? Entre Bolsonaro e PT, digamos assim, mas é uma diferença circunscrita à gestão da barbárie que a gente está vivendo. Não é, mas não altera o sentido, né, da dessocialização que a gente vem vivendo. Tá? Então, o PT, nós precisamos fazer o luto do PT, né? Eu aprendi na psicologia que o luto é o seguinte: quando você vive, né, você consegue transformar a energia da tristeza que você coloca naquela perda, você transfere para um outro objeto, e aí você fica com uma coisa boa ali atrás, mas você vai para frente. Quem fica preso no luto fica preso na melancolia, na volta ao passado, que não vai voltar. Bom, a Venezuela, no meu entender, foi o único dos países que entrou no progressismo que tentou, vamos dizer que enfrentou o neoliberalismo, ou que se radicalizou, buscou se radicalizar. As origens disso, no começo de 2001, 2002, tem a tentativa de golpe frustrado do Chávez, né, contra o Chávez, aí ele volta, então, aí tem o lockout da PDVSA, que é a petroleira, então eles demitem quase mais de 15 mil pessoas, fazem um expurgo. 2003, em resumo, ele ganhou aquela batalha, né? A direita tinha se radicalizado para derrubá-lo, ele se radicalizou para se defender, aí ele olha para o lado, o Lula está eleito, o Kirchner está eleito, fala, nossa, é nós, não estou mais sozinho, vamos... Aí em seguida, né, um pouquinho depois, começa a falar em socialismo no século XXI, Alba e outras ideias, até que ele vai perceber, o Lula vai chegar, camarada, o negócio não é bem assim, né? O jogo é outro. Qual que é o jogo do Brasil? O jogo do Brasil não é fazer um time, que poderia ser, talvez, a ideia da Alba. O jogo do Brasil é ser um líder, né? Então, vamos ser um líder, então, nessa ideia de fazer do Brasil um jogador global, né? Então, é outro outro jogo. Bom, mas, de toda forma, o processo venezuelano, eu acho que aí ele é complexo, né? Eu procuro analisar dimensões disso nos capítulos, né, do livro sobre a Venezuela, mas eu vou destacar duas contradições nessa dinâmica da contenção aceleracionista, rapidamente. Na primeira, a ideia, vocês sabem, a ideia do Estado comunal, né? Talvez a proposta mais ousada politicamente do chavismo foi essa ideia. O que é a comuna? A comuna é o poder popular, né? O poder, vamos dizer, aqueles que se chamavam da base, né? Então, a ideia de você construir unidades de poder comunal das comunas e que com isso você vai encaixando outras, até construir um poder comunal que no limite seria
alternativa ou paralelo ao Estado, é uma proposta radical. Só que ela se confronta com com um paradoxo, né? Como é que você constrói a partir do Estado um poder que, teoricamente, é para superar o próprio Estado? Então, quando nós estivemos na Venezuela, com realidade latino-americana, a gente conversou com o vice-ministro de Comunas. Na época, ele falou, em determinado momento, falou assim: você desliga o microfone, mas eu vou explicar para você. A grande dificuldade do poder comunal para avançar é que ele é sabotado pelos próprios bolivarianos, por um setor. Por quê? Porque o bolivarianismo agora é poder. Então, se eu sou prefeito, digamos, de Vargas, eu não quero Estado comunal aqui, eu sou poder, eu não quero um outro poder aqui. Então, diga-se de passagem, a única eleição que o bolivarianismo perdeu na vida do Chávez foi aquela que, entre outras ideias, dava mais poder para a ideia do Estado comunal. Uma segunda contradição tem a ver com a dependência petroleira, né? Houve diversas, variadas iniciativas da Venezuela na direção de diversificar a economia, de formar uma boliburguesia, uma burguesia bolivariana, de fazer reforma agrária. Tem iniciativas para todo lado, né? Mas sempre você tem um ponto que é uma tentação, digamos assim, que é a seguinte: o petróleo é o dinheiro fácil. O petróleo é o que permite fazer todas essas políticas. Ainda faço Petrocaribe, faço política externa como gente grande na América do Sul. Só que o resultado disso foi que o bolivarianismo levou ao extremo o modelo da dependência petroleira. Talvez foi a expressão mais aguda. E o preço disso foi cobrado, né? Está sendo cobrado, né? Então, a crise venezuelana ela tem uma raiz econômica. Eu não vou detalhar aqui os mecanismos, só vou dizer que ela se expressava em três coisas, né? Tendência de inflação, que depois virou uma hiperinflação, escassez de produto e a defasagem cambial. Num país que importa quase tudo que consome, o câmbio é importante, é muito importante. O que eu estou falando de defasagem cambial? Era o câmbio oficial 1:7, um dólar compra 7 bolívares, e o câmbio paralelo, quando eu tive lá em julho, julho de 2014, era 1:70, 80, um ano depois que eu tive lá de novo, era 1:800, significa basicamente que você troca no oficial, você é pobre, você troca no paralelo, você é rico. O efeito que isso tem, o ponto que eu quero chegar é o seguinte: isso desorganiza a sociedade, do ponto de vista... Porque quem recebe em bolívares não consegue comprar mais um monte de coisa que o preço vai ser colocado em dólar e vão colocar pelo dólar paralelo. Isso resulta em uma dinâmica que todo mundo precisa de dólar para sobreviver. Desorganizou completamente a economia, e isso é o que tirou a popularidade, esse é o pano de fundo de tirar a popularidade do bolivarianismo. Isso ficou claro na eleição de dezembro de 2015, que aí eles perderam o parlamento, mas perderam mais do que achavam, ficaram com menos de 1/3 dos parlamentares, e aí eles confrontaram com um dilema: se a gente deixa esse parlamento assumir, eles vão tirar nós, vão arrumar um impeachment, vão fazer um recall, mas se a gente não reconhece eles, como é que fica? Porque um dos grandes trunfos do bolivarianismo foi que eles fizeram eleição, consulta, foi o campeão mundial de consultas populares no período. E aí, o dilema? Eles resolveram esse dilema basicamente desencanando do lado institucional democrático. Então, arrumaram pretextos para desconhecer 3 deputados eleitos pelo estado do Amazonas. Com isso, a Assembleia não tinha mais a maioria de 2/3. Aí a Assembleia reagiu. Só uma observação, né, Fábio? Também o que a gente faz com o parlamento, que assim que eles foram eleitos, eles declararam abertamente que vão fazer um impeachment. Aí, meu caro, o velho Maquiavel já explicou em 1512, né? O primeiro dever do soberano é se manter no poder, ponto. Não tem negociação. Então, mas aí isso, Wander, volta à questão anterior sobre o fim do progressismo. Eles se seguram no poder, mas eles se seguram no poder, vamos dizer, às custas dos elementos democráticos. Eu estou falando democrático não no sentido comunal, né? Estou falando democrático no sentido da democracia representativa liberal, né? E a outra ponta disso é se apoiar cada vez mais nos militares. De modo que, então, quando o Juan Guaidó se levanta em janeiro de 2019, numa atitude
aquilo que a gente chamaria um claro lacaio do imperialismo, para usar a linguagem do século XX, né? Por que fracassa? Basicamente ele fala, olha, os Estados Unidos invadam, que os militares se levantem. Por que os militares não se levantam? Eles não têm interesse em derrubar o Maduro, porque eles já são poder. E a eles interessa manter o Maduro como a face civil, né, de um governo. Eles estão na vice-presidência, eles controlam, se tem governos de vários estados, eles comandam a PDVSA, eles comandam o comércio exterior, eles estão na frente de vários... Quando eu estou falando na frente, é que eles presidem as estatais, as empresas, na frente de vários projetos extrativistas de mineração, porque daí quando o petróleo começou a cair, eles apostaram na mineração, problemas socioambientais, conflitos com populações indígenas, enfim, tudo o que acontece de pior no progressismo latino-americano, e enquanto isso, a dinâmica, vamos dizer, socioeconômica que estava na raiz desses problemas que eu falei, né, da inflação, diferença cambial, isso tudo só agravou. Portanto, você tem uma crise social monumental, né, que faz da Venezuela, atualmente, um país que, numa situação que a gente poderia escrever de crise humanitária, né? Eu não tive na Venezuela recentemente, eu fui até a fronteira, até porque é muito difícil, né? Fui até a fronteira com Roraima. Quem vai na fronteira com Roraima, você vê, sendo que o Brasil é um país que recebe pouco, né? É o 8º em termos de números de venezuelanos, mas você vê a condição daquelas pessoas chegando a pé, você conversa com elas, enfim, é perceptível que algo de sério, grave e triste está acontecendo do outro lado da fronteira. Por outro lado, aqueles que atravessam a fronteira e vão chegar a Caracas vão se deparar, por exemplo, com bloqueios militares que param os ônibus, fazem as pessoas descer dos ônibus, né? Muitas vezes e cobram dinheiro, pegam as coisas, enfim. Você tem também uma certa decomposição do tecido social e também dos poderes. Eu não vou... Então, o paradoxo, Vanderlei, se você me permitir, porque eu sei que você é uma pessoa provocadora, então eu me sinto aqui livre. O Bolsonaro, quando nas eleições, você se lembra, ele fez o fantasma da Venezuela, que se o PT ganhasse, a gente ia ficar parecido com a Venezuela. O paradoxo, a loucura, é que a Venezuela está se aproximando do poder miliciano bolsonarista, né? Não estou dizendo que são as mesmas coisas, né? Mas a dinâmica social, e isso ilustra de novo o meu ponto, que a dinâmica social vamos dizer, de dessocializadora, ela atravessa todos os países. Daí que, por exemplo, as tendências antidemocráticas, elas também atravessam os países, elas não é um privilégio, vamos dizer, da Colômbia ou dos países onde o progressismo não está do poder, né? Um privilégio brasileiro. A tendência está aí, porque a gravidade social, né, ela vem se agravando, enfim, né? É um movimento que é isso. Tá, muito obrigado, professor. E finalização, hein, professor? Gente, o professor Fábio, além de professor de Relações Internacionais, ele também é pai, e nesse momento ele precisa ali assumir o seu segundo emprego ali. Queria agradecer muito a participação dele. Foi um podcast longo, bem longo, talvez aí a gente até divida ele em 2, mas foi muito bom, muito interessante. Então, eu queria agradecer bastante. A gente geralmente faz dicas de livros, assim, no final, mas acho que nem é necessário, já falamos de vários livros aí. Então, só recapitulando, Médico e Monstro, Cuba, século XXI, falamos de Haiti aí também, quem quiser, pelo amor de Deus, é o clássico Jacobinos Negros, é o básico do básico ali. E é isso. Você quer dizer mais alguma coisa, professor Vanderlei? O podcast a série Caminhos Latinos do podcast Pulso Latino,
que é uma galera jovem muito bacana, e a série Caminhos Latinos, digamos, eu organizei, então são programas sobre cada país, para quem quiser uma introdução aos diferentes países latino-americanos que não seja escrita, é um convite. Agradecer muito a presença do professor Fábio nesse nosso podcast, e essa iniciativa, Fábio, foi dos meninos, foi do Guilherme, do Thiago, eles que levantaram essa ideia para mim, e foi um prazer enorme, e assim, as portas do Terras Americanas estão abertas para você, quando você entender que precisa voltar, é só a gente combinar, porque tem espaço aí para muita coisa, tem espaço para a gente pensar muita coisa. E já que você falou do bolsonarismo, do chavismo, só uma pequena provocação para a gente fechar o podcast. Eu tinha um segurança do metrô que sempre me ajudava aqui no Rio, e era muito fanático do atual presidente da República, né? Rapaz, quando eu falei para ele que o primeiro ato da Revolução foi cubana, foram fuzilamentos, eu posso te garantir, Fábio, os olhos dele brilharam. Eu vou defender os cubanos até o fim, Vanderlei. Não, tudo Se bem. eles não tivessem disciplinado o fuzilamento, muito mais gente teria sido linchado. Você veja Aí Guatemala, em 54. quanto ódio. O que você está falando é quanto ódio graça no tecido social brasileiro. Com certeza. Né? E esse ódio agora está tendo expressões, vamos dizer, a gente está descobrindo que as pessoas podem detestar, odiar o existente em nome de algo pior. Né? Sim, mas o ódio também pode servir, né, fertilizar novos horizontes. Acho que aí está um desafio importante aí para quem quer mudar sair dessa, né? Tá certo. Mas os olhos dele brilharam, viu? É isso, gente. Mais uma vez, só para lembrar, nesse podcast é uma realização da Leal, da Liga de Estudos da América Latina, da Unirio. Aí nos detalhes vocês vão poder encontrar todos os nossos contatos. Queria agradecer mais uma vez a vocês, ouvintes, por estarem aqui nos ouvindo. E é isso, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Obrigado por tudo. Obrigado, professor. Obrigado, Thiago. Obrigado, Tchau, gente. Até a próxima.